E como é que foi esse encontro com Jesus? Quando é que ele te achou? Porque literalmente não é a gente que escolhe ele, é ele que nos escolhe. Que momento que isso aconteceu? Nos conta aí, e eu tenho certeza que essa história vai impactar muita gente. Show. Então eu costumo dizer assim que eu tive uma conversão totalmente pelo amor e não pela dor, né? Então não estava passando por nenhuma dificuldade, não estava com nenhum problema. Drogado? Nada de problema, assim, tava tudo certo. Já estava com a Roberta como namorada, né? E a Roberta sempre foi uma pessoa maravilhosa, então tudo certo. Mas eu sempre tive uma veia muito empreendedora e eu sempre gostei de acompanhar muitos empresários, etc, no Instagram, coisa e tal. E aí um dia eu tava folhando o Instagram, assim, e parei para reparar e eu vi que todos os caras que eu gostava, assim, que eu admirava, tinha uma coisa em comum. Todos eles liam a Bíblia e falavam da Bíblia. E bem nessa época, foi a época que começou a estourar a pandemia. E aí eu cheguei para Roberto um dia e falei, cara, eu vou comprar uma Bíblia para começar a ler a Bíblia. E como eu, né, sempre fui muito focado, né? Eu peguei e comprei a Bíblia, né? E aí, desde o primeiro dia que eu comprei, eu criei o ritual de acordar, ler a Bíblia e começar meu dia. E é o que eu faço até hoje, né? Sem falha, assim. E aí eu comecei a ler a Bíblia e a minha conversão veio única e exclusivamente em cima da palavra. Foi impactado por... Não tive pastor, não tive igreja. Não foi numa cruzada? Não fui nada. Foi lendo a Bíblia em casa. Por isso que eu digo assim, eu sou um apaixonado pela palavra. Assim, eu amo a palavra, eu leio a palavra todos os dias, assim. E justamente por isso. Então foi através da palavra, fazendo a leitura da palavra todos os dias de manhã. E aí nisso eu tenho um grande amigo meu que é cristão, né? E aí eu, quando precisava, tinha uma dúvida e tal, ligava para ele, tirava a dúvida, coisa e tal. Ele foi me discipulando. E assim foi a minha trajetória. E foi tudo muito rápido, porque eu comecei a ler. Aí li dá de César o que é de César. Liguei pro meu contador. Cara, eu quero pagar imposto a partir de hoje. Não, mas não sei, não precisa. Não quero saber se precisa, eu quero pagar. Aí li a passagem do batismo, vamos batizar. E as coisas foram... Os princípios iam se apresentando e tu ia... Exatamente. Ia convencendo, né? Ia não precisava de ninguém pra falar ia nada, convencendo. Né? E aí, assim a gente foi indo, né? E aí viemos a nos batizar, depois viemos a encontrar uma igreja, etc. Então, eu sempre digo assim, a palavra é viva, né? E se tu tá ali aberto e realmente disposto, a coisa acontece. Mas, cara, eu não tive... foi uma construção, assim? Foi uma construção, assim. Eu lembro que eu comecei, o primeiro livro que eu li foi Mateus. E eu lembro que Mateus mexeu muito comigo, assim. Com as bem-aventuranças e tal. Aquilo ali mexeu, assim. Mas eu te diria que a cada dia que eu lia, o que eu lia... Ia acrescentando alguma coisa. Ia acrescentando, assim. Entendi. Foi uma construção, realmente, do dia a dia ali da leitura e oração, né? E pedindo revelação, pedindo discernimento e tal. Porque é isso, aí eu lia a Bíblia, aí, bom, vou procurar mais sobre isso, né? Tem que orar antes de ler a Bíblia. Entendi. E aí foi fazendo essa construção. E diante disso, diante desse impacto da revelação de Jesus, como é que foi para ti primeiro? Tua família, como é que ela enxergou isso? E segundo também, porque já estava namorando, né, com a Roberta, como é que foi dar esses primeiros passos? Porque geralmente a pessoa que se converte, eu sei por a maioria das pessoas que eu vejo, elas já entram assim no 320, né? E tu falou, a gente teve uma resenha aqui antes, aqui tu já comentou isso. Então divide aí com a gente aí. Perfeito. Como é que foi esse impacto da tua conversão no meio onde tu estava, né? Onde tu estava inserido. Inicialmente, assim, a questão de ler a Bíblia e tal, todo mundo achou legal, né? Sim. Todo mundo achou bacana, né? Legal, né? E aí, só que quando eu decidi me batizar, eu me batizei escondido, não contei pra ninguém. Só a Roberta sabia, assim. Porque eu sabia que, minha família é toda católica, talvez não aceite muito bem, não entenda e tal. E aí eu fui e me batizei. Então, no início teve um pouco, assim, né? Depois vinha contar, etc. Teve um pouco de dificuldades, assim, iniciais nesse sentido, mas depois aceitaram e tá tudo certo. Em relação eu digo assim, a transformação que a palavra me deu, eu nunca fui e nunca quero ser, né, o cara chato. Sabe? Sim. Não quis ser o religioso desse. Não quis, nunca. E eu sempre tive muito medo disso, sabe? Sim. Porque eu creio assim, eu quero a espiritualidade, não a religiosidade. Então isso é uma coisa que eu sempre
cuidei muito assim na forma de comunicar, etc. Mas falando da Bíblia para mim, né, ali sim me pegou de uma forma rápida. Então a questão de imposto, a questão de batismo, então foi tudo assim, lendo, vou fazer, lendo, vou fazer, lendo, pá, pum. Até pelo teu perfil, né? Até pelo meu perfil, exatamente. E a Roberta um pouco mais lenta, assim, ela lia a Bíblia um dia sim, 5 dias não, não sei o Mas que. ela já viu uma transformação em ti. Mas ela já estava vendo em mim, E aí até que na questão do batismo, né, eu falei para ela que eu ia me batizar, ela inicialmente não sei o que, eu até brinco com ela que ela me deu o maior galardão que eu vou receber, foi o batismo dela depois. E aí ela, não sei o que, está muito, eu falei, cara, vamos orar então e pedir direcionamento para Deus. Deus confirmou pra gente que era pra gente se batizar, viemos a nos batizar, e isso é muito interessante também. Eu consegui ler a Bíblia e criar isso desde o início, né? A Roberta, ela conseguiu ter entendimento da Bíblia depois do batismo. Sim. Então, o dela foi ao contrário, sabe? Eu desde, claro, não com a profundidade que eu entendo hoje, mas, sim. né? E até porque a revelação ela é progressiva, né? E aí a gente se batizou e tal, e a Roberta começou a ler. Hoje ela, enfim, discipula diversas mulheres, etc. Ela tem uma coisa muito forte, assim, com o discipulado de mulheres. Então, foi assim. E aí a gente foi indo na nossa construção, né? E aí hoje estamos aí. Pô, que legal. Que legal.